Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, eu digo diariamente aqui, às vezes eu canso um pouquinho até o telespectador, 33 anos tem o nosso Programa Atividade. Eu digo também, quase que diariamente, que eu tenho um orgulho incrível disso, né? Com bons comentaristas, né? Com grandes anunciantes, né? Grandes comentaristas. A coisa anda, né? E a seriedade, né? Da informação que nós levamos aqui, né? Em certos segmentos a gente é amador, como no próprio futebol, não somos profissionais, né? Da imprensa do futebol, mas comentamos futebol, temos os nossos clubes, todos sabem quem é gremista, quem é colorado. Então isso faz parte de uma história que corresponde à expectativa do telespectador, né? Isso é muito bom. E essa confiança do anunciante, né? Nesse período todo, 33 anos e mais um pouco, né? Porque isso aconteceu em janeiro, os 33 anos, e do telespectador. Sem essa motivação, a gente não consegue caminhar. Então, muito obrigado a todos pela confiança, né? E esse elenco de comentaristas que o programa sempre conquistou, que são profissionais de imprensa e que têm opiniões maravilhosas, né? Muito sedimentadas e que vai de encontro à expectativa do nosso telespectador. Dito isso, vamos passar pelo esporte, pelo futebol, dupla Grenal, o Internacional que vem daquela derrota, né? Se imaginava que traria no mínimo um empate lá da Bahia, perdeu com grandes atacantes, seu Borré, as 2 milhões, em torno disso aí, não consegue finalizar, né? O Grêmio fez uma façanha, que esteve perdendo para o Santos, né? Ia lá empatava, até que o TT também se apresentou. Desencantou uma grande contratação, caríssima, e o Grêmio venceu o Santos por 3-2, saindo, né, se dando uma distância, né, para lá na zona do rebaixamento, que adora também se escapar por ali, né? Então tá aqui, o Jonas Soares, o que tu espera? Depois vamos falar rapidamente de seleção brasileira, que eu confesso para os senhores que eu conheço pouco do elenco da nossa seleção brasileira, tá? Eu tenho um Paquetá, Vinícius Júnior. Tirando o pessoal da crônica esportiva, quem conhece a seleção? Quem conhece, exatamente. E tem o Everton, que é o goleiro do Grêmio, que para mim é o melhor dos convocados, com todo respeito aos outros, está compreendendo? Mas o Everton está numa fase esplendorosa, né? O goleiro pode ser veterano, porque ele não tem que correr os 90 minutos, ele tem que estar, né, na área, tá, voando, e o Everton tem essa capacidade. É um profissional que se cuida, além de ser um grande goleiro, ele se cuida, é um grande profissional, né? Não tem se lesionado, etc. e tal. Então, justa a sua convocação, né? E o Grêmio merecia também ter um atleta na Copa do Mundo. E o Everton é a melhor referência para fazer esse papel em nome do imortal Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Fala, Jorge. O que já é um fator para a seleção ganhar o campeonato. Tem um jogador do Grêmio. Exatamente. Tem um jogador do Grêmio, já é um fator para a seleção ganhar o campeonato mundial. Mas em questão de idade, o Everton, 38 anos, está na ponta dos cascos. E nós temos o Fábio do Fluminense, que está com 45 anos e está jogando uma enormidade, né? Bom, mas o Campeonato Brasileiro, ele está interessante, né? Porque se você pegar... Outro dia, a rodada anterior a esta aqui, o Vasco estava na zona do rebaixamento, venceu a partida, foi para 8º lugar. Agora perdeu essa, já está lá próximo da zona do rebaixamento também. É que tem um elenco de uns 10 clubes que estão ali com uma diferença de 3 pontos, 2, 3 pontos, um para o outro. E isso vai desde aquele primeiro fora da zona do rebaixamento até o 7º colocado, né? Então vejam só, por exemplo, o Grêmio está com 21 pontos, se faz 24, vai a 7º lugar, vai para a 7ª posição. Né? O Inter é a mesma coisa, né? Então, o campeonato está assim, tem um elenco de uns 10 clubes que estão muito parelhos e é um elenco que está brigando para escapar da zona do rebaixamento, porque, a princípio, parece que tem 3 candidatos lá, Mirassol, Remo, Chapecoense, que são os candidatos. Mirassol, de vez em quando, ganha algumas partidas aí significativas, mas é candidato. E depois disso, são os clubes grandes, que estão ali naquela iminência de um deles cair, né? Então, consequentemente, nossa dupla aqui tem que fazer o melhor possível para escapar. O Internacional perdeu, mas tu sabe que eu vi os melhores momentos lá do jogo. Ele jogou bem, carregou, jogou muito mais, pressionou muito mais, levou lá no contra-ataque, levou gol, né, e não saiu com a vitória lá.
Faz grande falta agora no próximo jogo, é o Bernabé, né? Que é um atleta Sim. que tem se destacado uma barbaridade pela entrega em campo. Né? Além de ser um bom atleta, um lateral atacante, ele tem um fôlego incrível. Mas... O treinador mudou ele lá para o meio de campo e ali ele está jogando muito bem e fazendo gol, né? Fazendo gol, exatamente. Né? Mas ele é incansável. Vai fazer falta. Muito bom. Já o Borré, que tu falou, o Borré nem foi convocado para a seleção colombiana. Nem né? ele, nem o Carboneiro. Tá colombiana. Mas acontece o seguinte, desculpe eu te interromper um pouquinho Não, só. Absoluto. Eu fico muito curioso com essa caixa preta chamada futebol profissional. Tem os empresários, tem o próprio atleta, dirigentes. O seu Borré está sendo cogitado para ir embora para o México. O que acontece quando um atleta, a história do futebol, quem acompanha o futebol, baixa a bola no elenco que está contratado, né, te queima com a torcida, fica fácil para a direção te liberar, e o empresário diz, nós temos um contrato de X lá para o clube tal, no caso, México. O seu Rocher estava machucado, já está no Uruguai para a seleção. Não jogava aqui no Internacional. Quanto tempo ele não joga o Rocher? O Carboneiro era outro caso. E o Borré é o mais grave, eu diria. Que ele ganha muito, em torno de, sei lá, 2 milhões por mês, e não finaliza, não faz gols, e veio como referência de artilheiro. Foi buscado lá na Alemanha, traz de qualquer jeito. E tá aí. E é um investimento que não trouxe nenhum benefício para o Esporte Clube Internacional, pelo amor de Deus. Agora está sendo cogitado. Mas isso aí faz tudo né, em função dessa caixa preta do futebol. Tem atleta que se encolhe, ele perde o rendimento, mas não perde o rendimento por falta de preparo físico ou qualquer coisa, ou condição técnica. É porque tem negócios adiante. O Internacional fez 2 contratações que chegaram lá perto dos 4 milhões os dois. Foi o Borré e o Valência. E os dois chegaram aqui e nenhum deu uma resposta convincente. O Valência conseguiu... Até melhorou um pouco. O Valência foi melhor. Até. Descalçaram a bota com o Valência. Né? Descalçaram. E agora está a oportunidade de descalçar com o Borré também, porque o Borré, pelo que ganha, não dá uma resposta. Não, tem que baixar uma folha, baixar praticamente 2 milhões. As equipes do Rio Grande do Sul, o Grêmio Internacional, estão pagando o que não podem pagar. São clubes que estão endividados, e fazendo contratações perigosas. O TT é um exemplo. Uma das contratações mais caras da história do Grêmio aí, agora ele deu uma respirada. Não, fez um gol. Fez um gol, até agora. E perdeu um outro também, que é incrível. Entra sozinho, área dentro, e bota a bola lá em cima da arquibancada. Quer dizer, mostra uma incompetência muito grande, muito grande. E a média salarial do Grêmio está em R$650 mil. Quer dizer, é um absurdo nós pagarmos o Brett Wise quase 2 milhões. O Luiz Castro é em torno de 2 milhões, 1 milhão e 800. O Kahneman é outro que ganha. Mas o Kahneman é ex-atleta. Mas segue ganhando, né? Sim, mas está aí ganhando, o Grêmio não manda embora porque tem que pagar o que ele ganhou pelo Grêmio. Ele ganhou, Libertadores, etc., foi pago. Para isso ele veio para o clube, porque era um atleta de qualidade. Agora, fez idade, o quadril não funciona mais, sai fora, meu irmão. Terminou a tua fase, terminou o teu tempo. Não, o clube fica devendo obrigações, não vão mandar. Assim foi com o Jeromel, foi com vários atletas, acontece isso. O cara botou faixa, isso, Libertadores, aí não manda embora. O clube fica rendendo homenagens, pagando um dinheirão para um inativo. Fala, Silvio Lopes. José Silva, terça-feira é muito bom estar aqui, porque vem o seu Jurandir Soares. Agora tem uma coisa, o que lenda, né? sobrou para me falar? Não. E quando nós entrarmos em política internacional, aí falarmos do Irã, olha a rasgação de seda. Olha a rasgação olha de aqui, seda. Na verdade é o seguinte, o Jurandir... Acho que vai ser um show. Vocês tocaram uma coisa interessante, que essa questão, eu sou do tempo, Jurandir, nós aqui somos contemporâneos, no tempo em que havia uma certa estabilidade, uma permanência dos times. Por exemplo, hoje tem uma alta rotatividade e, sobretudo, jogadores que não têm a identificação com a dupla Grenal. Por exemplo, vou dar 2 times do Grêmio e do Internacional que ficaram na memória do torcedor da nossa época. Grêmio, Alberto, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortúnio. Cléo e Sérgio Lopes. Babá, João Severino, Alcindo e Volmir. Internacional, já um pouco mais adiante. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. Caçapava, Batista e Falcão. Valdomiro, Claudiomiro e Lula. Eu vou te dar uma aqui agora. Sérgio, Ayrton, Nelci, Figueiró, Calvete e Henrique Rodrigues. Ercílio, Gessi, Juarez, Milton e Vieira. Viu só, hoje, José Silva, hoje tu não sabe a escalação de 2 meses atrás.
Quer dizer, então, esta rotatividade... Majestade do arco. Sérgio. Então, é verdade. Então, essa questão, por exemplo, que o Jurandir falou, é a questão do goleiro, né, do nosso goleiro. Na verdade, o goleiro não precisa ter aquele preparo, tá? Ele não precisa correr, ele precisa voar. Precisa ter reflexo. E voar, né? O goleiro é meio que um voador. Elasticidade e reflexo. Exatamente. Então, olha aqui, ó, eu faço uma comparação, viu, Jurandir e Silva, do Everton, que precisa exatamente dessas habilidades, com o Gerson, né? O nosso Gerson da seleção brasileira. Canhotinha. O Gerson tinha o quê? Alta qualidade, ele não precisava, ele ficava parado no meio do campo. A bola vinha nele e ele fazia um jogo com uma qualidade extraordinária. Quer dizer, ele não precisava suar a camiseta. Ele precisava só atuar nas ideias dele, na habilidade mental que ele tinha. Então, são coisas diferentes. O futebol mudou muito, né? Então, é lamentável, né, que a gente tem aí a dupla Grenal com jogadores de alta qualidade, mas que não tem o compromisso que os jogadores antigamente tinham, né? Os jogadores antigamente tinham compromisso. Outro dia, o Valdomiro, seguidamente, vai lá no Parque Maria. Outro dia ele apareceu lá de novo. Ele estava caminhando, parece que está com problema na perna. E ele disse, ô Valdomiro, eu combinei com ele para vir aqui. Aí ele disse, vamos combinar contigo, ficou com o meu telefone. E ele disse assim, pois é, eu fico muito triste de ver o futebol atual, diz ele assim. No tempo dele era sangue. Não, e tu tinha identidade com o clube. Tempo de Sapiranga. Ele dizia assim, eu cheguei no Internacional, eu era vaiado em tudo que é lugar. Anunciavam o meu nome na escalação, eu já era vaiado. E aí o Rubens Minelli, ele falou que o Rubens Minelli... Francisco Minelli. Chegou para ele e disse, aqui, ó, eu sei do teu potencial, tu vai ser vaiado, não tem mais, tu vai virar o jogo. E ele deve muito ao Rubens Minelli, ele falou sobre isso. Então, é a entrega, aquela coisa, o compromisso, né? O que acontece hoje? Eu fiz agora a relação de uma equipe do Grêmio histórica, né? Foguinho era treinador, por exemplo, Luiz Engel, Froner. O que acontece? Naquele tempo, sabe onde é que era feita a atividade física do Grêmio? Nas arquibancadas. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Hoje tem fisioterapeuta, médicos, refeitório, nutricionista, tá compreendendo? É uma coisa incrível que oferece os canelinhas de vidro. Estão sempre machucadinhos. Tecnologia da saúde. Né? Naquele tempo, a equipe que entrava hoje era mesmo que ia jogar próximo. Tinha o campeonato aquele primeiro, que era a segunda equipe, os reservas, como é que se chamava? Aspirantes. Os aspirantes. Como é que a gente chamava aquilo quando ia começar o... Preliminar. Não, sim, mas quando ia começar o campeonato, a gente... Torneio início. Então, torneio início. Torneio início. Quer dizer, isso não tem mais nada. Aquilo era muito bacana, sabe? E o comprometimento dos atletas naquela época, e olha o que eles ganhavam, minha gente. Ganhavam praticamente zero perto do que ganham hoje. Zero perto do que ganham hoje. E acontece o seguinte, naquele tempo eles tinham identificação com o clube. Isso aí. Eles davam o sangue pelo clube. Hoje, os jogadores estão circulando pelo mundo, eles estão aqui, não estão preocupados se o time vai cair para a segunda divisão, não estão nem saber. Amanhã eles estão no outro clube. Jato indo embora. Amanhã eles já pegam um avião, vão para outro clube, para outro lugar, e não estão nem aí. O tal do empresário, isso aí também, que liquida muito o futebol, né? Liquida muito o futebol, é o empresário, porque ele faz a cabeça do atleta. E aí o atleta vira uma marionete do empresário. Não digo todos, por favor. Alô, Veloz, alô, uma série de amigos que eu tenho que são empresários. Estou falando, né, em linhas gerais, vamos assim dizer. Nós temos grandes competentes profissionais e empresários, né? Empresários de verdade, que são sérios, né? Enfim. Mas o futebol hoje está muito complicado, muito perigoso, de muito risco. Tá? E os clubes investem de maneira cega, né? Porque o caixa não é meu, quem vai pagar é outra gestão. O Grêmio hoje está pagando conta da gestão passada. A gestão futura vai pagar as contas dessa, por aí vai. Agora a gestão presente também fez um contrato com esse português aí. Não pode. O português deve estar louco para ir embora. Sim, porque vai ganhar um caminhão de dinheiro. Vai ganhar um caminhão indefinidamente aí. Não, fizeram um contrato extenso para o cara se aposentar aí para uma geriatria. Pô, mas não tem. Isso aí tinha que ter. Bom, vocês viram no Corinthians, né? Foi detonado lá o Sanches. Foi detonado, ele foi excluído do clube. Agora, um clube também que faz contratos assim, né, indesejáveis, que comprometem o clube, o futuro do clube, a direção tem que ser responsabilizada. Não é simplesmente termina o mandato, tchau, e deixa a bomba na mão dos outros. Para um pouquinho, fazer um contrato extenso de décadas. Para aí um pouquinho, mas o que é isso? Isso não existe. Mas por quê? Quem é Luiz Castro na hora do dia? Da minha parte, pode ir embora amanhã. Lisboa, Portugal te espera.
Não, mas daí tem que pagar uma grana. Vai pra pela ele. TAP e vai... Mas aí é que tá, mas eu estou dizendo, claro. a competência Sim, dele, claro. Jurandir, não me encanta. Tu lembra do tempo do Odoni, que o Grêmio fazia os contratos com o treinador? Eram 3 meses. Se o Grêmio mandar ele embora, paga 3 meses. Se ele quiser sair antes, se tiver uma proposta de outro clube, ele reembolsa o Grêmio em 3 meses. Tá bom, Era tá assim. feito. É bom Tá para feito. todo mundo. Claro, estava Bom pra tranquilo. todo mundo. Exatamente. O Renato, inclusive... O Renato, inclusive, diz assim, quem quiser me manda e eu também me mando. É 2 meses, o Renato fixou em 2 meses. Para mim pode ser 2 meses aí, tal. Se quiser me mandar embora, é 2 meses e tal. Senão... Aliás, o Renato está na corda bamba lá no Vasco. Né? Mas também ele não tem equipe. Ele disse, eu não tenho, o meu plantel é fraco. o Vasco é Ele deu uma largada bonita, mas entende? É sangue novo, atleta, né, querendo corresponder ao treinador, mas realmente o elenco do Vasco é muito fraco. muito fraco. Não adianta o treinador também se não tem instrumentos para botar em campo, né? Então tá, que mais aí? Copa do Mundo tá chegando aí, batendo a porta. Pois é, temos que aguardar. Qual é a tua expectativa? Domingo tem jogo, né? Qual é a tua expectativa? A expectativa é pequena, né? Eu acho que sim. É pequena. Porque acontece o seguinte, o Brasil não tem mais craque. Não tem craque. Nós temos jogadores medianos. Jogadores medianos que estão espalhados por aí. Pode ser que se o italiano conseguir fazer uma harmonia dentre aqueles jogadores, o que é difícil, porque o tempo é curto para você preparar, pouco tempo de treinamento, mas de qualquer maneira fica a expectativa. A gente está torcendo, queremos que o Brasil, de repente, ganhe esse hexacampeonato, né? E até porque, bom, a Itália que poderia nos empatar está fora do campeonato, né? Os outros estão com 3, no caso a Alemanha, a Argentina. Não, a Alemanha parece que tem 4, se eu não me engano, agora eu não me lembro mais. Bom, mas enfim, a seleção não causa, assim, maior expectativa no torcedor brasileiro. Claro, o torcedor vai torcer, vai querer que a seleção ganhe e tal, mas o elenco é um elenco mediano. Então, vamos aguardar. E falando em seleção, me ocorreu agora, né? Tu vê, qual um dos maiores clubes do mundo hoje? Real Madrid. A Espanha convocou a seleção, não tem nenhum jogador do Real Madrid. Mas por quê? Sabe por quê? É tudo estrangeiro. É tudo estrangeiro. Todos eles estão na seleção dos seus respectivos países. Coisa, né? Que coisa, Mas da Espanha, os que são da Espanha tem 2, 3... O Real perdeu a própria identidade no país dele, né? Quer dizer, isso aí é uma perda de identidade. Sim, não tem jogador do país, né? É. E tem ali, medíocre. É lamentável. Tá bom, então? Adiante vamos, Banrisul, que apresenta exatamente o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira dessa criançada toda e adolescentes. Tem que saber a origem do dinheiro, como é que se busca, né? Quanto custa para buscá-lo e tal, né? É uma referência na vida, no futuro das pessoas, né? Então, nada melhor que essa campanha do Banrisul com esse produto Banriway. A conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, o Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia, aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Maravilhoso, ideia genial do Banrisul, comandado pelo presidente Fernando Lemos e grande diretoria, grandes colaboradores e uma rede de agências extraordinária. Vamos ver a mensagem. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Economizar é absolutamente comprar bem, né? E onde é que se faz isso? Grupo Zafre Supermercados. Uma rede estrategicamente posicionada, né, no estado, na capital, na região metropolitana, com preços absolutamente civilizados, um mix de produtos invejável, tal, e estacionamentos com absoluta segurança, atendimento diplomático, tudo
de bom no Grupo Zafari de Supermercados, onde economizar é absolutamente comprar bem. Uma mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, aí vamos falar de sucos Petri, a bebida de todas as estações. A bebida do ano inteiro, né? Saúde pura, né, minha gente? Aqui, ó, é o suco de laranja, o suco de uva e água de coco Petri, na hora do pique no lugar da academia, da atividade física. Nada melhor para hidratar o seu organismo que a água de coco Petri. Sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Tudo 100% natural. É a bebida, como eu digo, do ano inteiro. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri. Saúde absoluta, 100% natural. E eu digo para vocês que nós temos aqui a nossa Olina, que é a verdadeira essência de vida, né? Porque você tem qualquer comprometimento aí no seu organismo, aí, com excesso, né, de alimentos, etc. e tal, qualquer distúrbio, aí chega a Olina, essência de vida, indispensável para que você tenha, né, uma digestão absolutamente correta e minimizando qualquer indisposição estomacal, um excesso de alimentos que às vezes acontece, né? Um alimento não cai muito bem, o nosso organismo não está muito bom. Olina, essência de vida. Muito bem, Jurandir Soares, vamos começar aí. Nós temos propostas aí dos Estados Unidos, mas nós temos aquele problema lá que o Irã não quer mexer naquele arsenal que está lá debaixo, bem guardado, que o Donald Trump quer que passe para cima e diga onde é que está e que mande embora de preferência. Mas isso aí o Irã não está aceitando. Nesses acordos que todos os dias nós temos. Olha, vai sair o acordo com o Irã, Estados Unidos, Israel, não sei o quê. Acho que Israel já está mexendo demais nisso aí. Mas, enfim, não há condições. Porque eu acho que o governo americano, leia-se Donald Trump, está exigindo que talvez jamais o Irã vá conceder. O problema é que o Donald Trump se meteu numa enrascada. Uma fria. Uma fria. Ele foi atrás do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, que há muito tempo queria atacar o Irã e só podia fazer isso com a participação dos Estados Unidos. E ele foi na Casa Branca que até acabou convencendo o Trump. O Donald Trump embarcou na canoa furada. Então, o que aconteceu? Que agora está-se num impasse, porque o Estreito de Hormuz segue obstruído, passagem de alguns poucos navios ali que o Irã permite, e o programa nuclear do Irã está lá, intacto, não foi destruído, com todo o bombardeio que houve já na outra ocasião, que bombardearam todas aquelas usinas nucleares, mas eles continuam lá com o produto. Então, o que a gente vê, um dia o Trump diz, estamos próximo de um acordo, outro dia diz, vamos atacar, né? E andou atacando. Atacou ontem, atacou um navio que estava colocando minas no mar, e aquele explosivo que o navio se choca naquela mina e explode, né? Então, estamos assim diante de uma situação, tem o Catar por um lado e o Paquistão por outro tentando uma mediação, ambos fazendo um esforço muito grande, e até porque, principalmente o Catar e aquelas monarquias do Golfo, querem acabar com esta guerra porque eles estão sofrendo as consequências também. Pouco tempo atrás foi bombardeado o aeroporto de Dubai. Tu imagina, Dubai, que é um grande centro turístico internacional, né? Foco do turismo mundial. De turismo, né? De altos rendimentos para a evolução no mundo para os Emirados, né? Porque os Emirados, um país que cresceu em função do petróleo, da riqueza do petróleo, mas que investiu maciçamente em turismo, em condições para turismo. Você tem lá no deserto, você chega no Dubai e não parece que está no deserto. Você tem até um shopping center que tem um aquário enorme, que tem até tubarão, você passa numa redoma de vidro ali no meio daquilo, vai adiante, lá na outra ponta tem uma pista de esqui na neve,
Tudo, dentro de um shopping center, né? Então imagina isso. E, consequentemente, afeta o turismo, afeta essa grande fonte de renda com os bombardeios que o Irã tem feito. Então, por isso que essas monarquias estão loucas também, que haja um acordo, que saia um acordo, que resolva o problema. Agora, o que eles estão tentando fazer é como vencer o Irã para pegar esse urânio e mandar para um outro país, que seja um país de confiança. Mas aí qual é o país, né, que vai receber isso aí? Qual é o país que vai ser de confiança para... A Rússia, por exemplo, né? Mas nem vai pensar, para a Rússia. Traíra. Esse Putin. ali, esse o trem não pega. Esse né? dá nó em éter. Então, realmente está-se num impasse, sim. Está difícil muito isso aí grande. acontecer, mas é um prejuízo. Isso está refletindo dentro do território americano. O Donald Trump está pagando um ônus violento com a sua população. Os seus eleitores estão apavorados. Caiu a popularidade dele tremendamente, né, porque está afetando o custo para o cidadão brasileiro, cidadão americano. Brasileiro também, quer dizer, afetou o mundo todo, né? Afetou todo mundo. Todo mundo. Né? Mas lá é o chão do seu Donald Trump e os seus patriotas lá estão apavorados. Tem países que dependem mais do petróleo que vem lá. Aqui, a Bolívia, nosso vizinho aqui, está uma bagunça generalizada ali. Protestos diariamente, passeatas na rua, querem a deposição do presidente, porque o custo de vida aumentou substancialmente e os rendimentos, os salários, né, não correspondem ao aumento do custo de vida. Então, realmente problemas pelo mundo todo e a dificuldade que se vê no atual momento, né, de solucionar essa questão. Silvio Lopes. José Silva, hoje, esse aqui é um programa que traz assuntos diversos, né, e inclusive na área da saúde. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. Isso é importante, eu tive familiares na família, meus familiares próximos, que tiveram problemas e ficaram cegos por causa do glaucoma. O glaucoma é a única doença no olho oftalmológica que cega, né? Que cega de maneira irreversível. Então é importante, né, atentar para isso, porque as pessoas precisam fazer. Ele não é uma doença, segundo a medicina, não é uma doença que dê sinais evidentes disso. Quem entende absolutamente disso aí chama-se Joaquim José Xavier. Joaquim José Xavier, nosso exatamente. médico oftalmologista. Foi com ele que eu aprendi isso. Uma das referências em oftalmologia do país. Então o glaucoma não é uma doença que tem sinais evidentes, ela vai avançando silenciosamente. E o pessoal vai tendo, segundo os indicadores, alguma dormência nas vistas, está enxergando, não consegue enxergar lateralmente, ele enxerga aquela chamada visão de túnel, só enxerga para frente. Né? Quando o pessoal estiver, então, nessas condições, procure atendimento. E nem as viseiras que colocam nos cavalos. Exatamente, fica uma visão de túnel, que eles chamam. Lado, Os oftalmos, eles chamam de visão de túnel, que tu não consegue olhar para a lateral. Então, pessoal que está sentindo isso aí, tomar providência, fazer um exame e tal, porque ainda nesses passos iniciais ele é recuperado. Tu falaste em Dia Mundial do Glaucoma, ontem foi o Dia Mundial da Adoção, que eu acho que é uma das coisas assim, mais importantes que tem, que as crianças que estão desamparadas, que estão em orfanatos e tal, que tenham pessoas que as recebem. Tantas famílias têm capacidades, né, de dar um amparo para essa criançada, educação, escola, né? Mas sabe que a dificuldade para você adotar, é muito grande. A burocracia é muito grande. Ontem eu estava vendo casos, né? O casal que Mas adotou... o casal homoafetivo, eles têm conseguido. Sim, mas só que demora também, né? Demora. Mas muitos desses casais têm adotado criançada. O menino está com eles desde os 4 anos, já está com 11 anos, agora que conseguiram o documento. Legalizar. Isso aí é lamentável, né? Então é preciso facilitar mais esse exatamente. Tem crianças que ficam à margem da educação, da alimentação, do vestuário, né, de um futuro legal, né? Na verdade, né, Silva, sobre o que está dizendo, exatamente sobre isso. Quer dizer, na verdade, é necessário que haja uma análise bem profunda, tá? Mas não é preciso também que... Tanto tempo, com uma extensão muito grande de tempo, porque isso prejudica quem está querendo adotar, daqui a pouco o cara, vou desistir, isso não dá, né? E também aquelas outras pessoas que estavam com
a vontade de Propósito. adotar, vão vendo que a coisa, o processo é tão assim, tão Desistem. complexo, desistem. verdade. Então é um desestimulador também. Não, porque convenhamos, né? Você é o juiz, seja quem decida, você está na frente do casal, você já percebe. É. Se o casal você fala 2, 3 vezes com eles, já sabe, percebe se é confiável ou não é confiável. Exatamente. Né? Ver um histórico do casal, enfim, um currículo e tal. Currículo, quais são as atividades deles? Exatamente, as suas condições financeiras, sociais, profissionais e, vamos ajudar. A burocracia no nosso país, ela impede muito o desenvolvimento e nos mais Com variados certeza. segmentos, como Isso nesse aí. aí da adoção. Né? Isso aí mesmo. Temos nesse aí do Guaíba. Eu assisto, não diariamente, mas 2, 3 vezes por semana, eu assisto navios encalhados no nosso lago Guaíba. Porque os ambientalistas não deixam fazer, né? Ah, não, mas agora deixaram. Agora Volta. sim, mas agora... Tem 4% do rio e que foi liberado lá perto de Barra do Ribeiro. Né? quer dizer, o que adianta? Tu olha aqui, aí tu vê aquelas ilhas de Não, areia cheio de ali, ilhas, né? rapaz, mas praticamente o leito do rio e a profundidade é mínima. É mínima. Dependendo do calado que vem aqui da CMPC e tal, já não passa. Não passa, tem que ter rebocador em roda. Nem fala em CMPC, porque também não passa, né? Não também passa, não passa. Tá quase também descendo não no Paraguai, né? Os chilenos estão até aqui, né? Parece que eles vão esperar até outubro, né? Até passarem as eleições. Aí eles vão definir se ficam dependendo de quem ganhar. Eu acho que é por aí, mas eu não sei. Não sei exatamente. Apesar de que o governador Leite ele assegurou que não deixa escapar. Sim, porque foi uma conquista dele também, né? No seu governo, sem dúvida Agora, nenhuma. como é que pode, né? São Aí bilhões e bilhões. Aí tu tem uma pessoa, um homem, que tem o poder sobre tudo isso. Está um Estado todo querendo investimento. Aí você tem um integrante lá do Ministério Público Federal que tem a caneta na mão e se ele autoriza, tudo bem. Se ele disser não, é não. Para tudo. Parou. 27 milhões de investimentos aqui no Rio Grande do Sul que vão para o Paraguai. Essa é a crise institucional que nós estamos vivendo no Brasil. Ou seja, as instituições perderam o poder, né, sobre essas coisas. Quer dizer, um indivíduo, Jurandir, não pode ele concentrar um poder para decidir o destino do país, cara. Tem que ser um São colegiado. muitas instituições. Isso é demasiado. Também. Não, Isso mas, é demasiado. mas as decisões não podem ser monocráticas, tem que isso aí, ser tá colegiado. Ser Como colegiado. está acontecendo na Suprema Corte. É. E outra coisa, isso é uma situação local. Toda aquela região terá um desenvolvimento incrível da Barra do Ribeiro, vamos dizer assim, tá? Como sede desse desenvolvimento, desse investimento da CMPC. Aí uma pessoa que não tem nenhuma identidade com o Rio Grande do Sul, a rigor não sabe nada, está se sustentando em quê? Diz não, segura aí. Ah, meu Deus, isso não é 500 mil reais, são milhões. Ele autoriza se ouvir 46 comunidades indígenas, mas não sei quantas quilombolas e 7 mil pescadores. Esses aí travam o progresso do Estado, da região sul do país. De toda uma economia, porque esse produto é exportado e ele traz benefícios tributários também para o Rio Grande do Sul, incríveis, além de todo o emprego que ele estabelece, né, esse investimento, desenvolvimento de região, do Estado, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que uma pessoa pensa e consegue, porque isso é quase que uma pirraça, vou te contar, porque não tem fundamento essa proibição. Não tem. Não, essas exigências que são feitas. É uma proibição. A exigência se torna uma proibição, porque não consegue vencer esses obstáculos, acaba não passando o projeto. E o investimento acabou que vai descer aqui no Paraguai. O Paraguai está crescendo e levando a nossa indústria, o nosso comércio, está indo embora. Está indo embora em função da tributação horrorosa que é imposta a quem quer trabalhar e empregar aqui no Brasil. E o Di Paolo está aí, né? É bom demais. Existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Está lá em Torres também, está um Di Paolo lindo, maravilhoso, arquitetônico, com todo conforto e o sabor inigualável do... meu Deus do céu! Barbaridade! Di Paolo, melhor galeto do planeta. Di Paolo, sabor que atravessa gerações.
Então tá aí. Olha, tem um vinho Paulo Jeremias, que eu digo aqui todos os dias também. Vamos degustar um vinho Jeremias aí, Paulo Jeremias, que é um espetáculo saboroso, delicioso, vale a pena degustar. Vinhos Paulo Jeremias. Muito bem, vamos adiante então. E aí, Silvio Lopes? José Silva, nós sabemos que a situação da economia do Brasil depende muito de medidas do governo, tanto administrativas quanto medidas financeiras. Hoje saiu um dado que o Brasil atingiu a marca recorde de 5.280 empresas em recuperação judicial. No governo atual, isso significa 3 vezes mais do que aconteceu durante todo o governo do Jair Bolsonaro. Então mostra, José Silva, que nós estamos realmente passando uma situação muito complicada do ponto de vista econômico, incertezas, inseguranças jurídicas, né? Ações que o governo deveria fazer e não faz, ameaças que o governo faz para as empresas. E agora essa questão do 6x1, certamente também vai ter o seu reflexo, já está tendo o seu reflexo em relação às empresas, e principalmente às pequenas e microempresas, que são quase que 90% das empresas no Brasil. Então eu sempre me lembro que essa questão das empresas, elas precisam ser muito melhor tratadas em relação à ideologia. Eu acho que se coloca muita ideologia e se hoje se faz com que as empresas sejam demonizadas, né? E isso causa naturalmente no empresário, aquele empresário que é um empresário que produz, que quer criar emprego, quer criar riqueza e, por consequência, trazer emprego, renda à sociedade e impostos para o governo, tanto o governo municipal, estadual e federal, ele acaba sendo desestimulado. O Paraguai provavelmente vai ser daqui a um tempo, talvez 10 anos, quem sabe até porque não, a melhor economia da América do Sul, porque ele está recebendo grandes investimentos, e não só daqui do Brasil. Tem investimentos americanos que estão aportando no Paraguai, fiquei sabendo hoje 2 grandes investimentos no Paraguai e não mais no Brasil. Nós já não somos mais um porto seguro para os empresários e investidores estrangeiros. E tudo por culpa dessa situação do governo de não dar o verdadeiro valor, o verdadeiro incentivo e demonizar o empreendimento privado no Brasil. Tu falaste no Paraguai, a gente tem falado do Paraguai, eu falei neste fim de semana com um empresário da área calçadista, ele está mudando para o Paraguai, está colocando a fábrica lá no Paraguai, porque ele disse que ficar aqui eu vou sucumbir, então vou para o Paraguai. E ele me fez uma conta que me mostrou aqui, que eu acho assim, ó, é impressionante, é contundente. Se ele paga 10 mil reais para um funcionário, 7 mil ele tem que pagar mais ainda para o governo. Mais 7 mil, além daqueles 10 que ele está pagando para o funcionário. 7 mil. Bom, dos 10 mil que esse funcionário recebe, ele fica com 7. Ele vai receber só 7 dos 10, 3 ele vai pagar para o governo. Os impostos, imposto de renda, aquela coisa toda. Tá? E desses 7 que ele tem para gastar, pelo menos 3 mil mais ele vai pagar de imposto. Nos produtos que ele vai comprar. Serviços. O que daria mais uns 3 mil. Então, no somatório, o trabalhador ganha 10 mil e o governo em cima dele ganha 13 mil. É verdade. 13 mil em cima do trabalhador. É uma coisa impressionante. Essa máquina pública que nós temos, né, Júlio? Nós sabemos muito bem que é uma máquina gigantesca e que não dá o retorno necessário. Quer dizer, esse é o problema da chamada reforma administrativa, que foi uma coisa lá que não teve o mínimo sentido, mas a verdadeira reforma administrativa significa, sem dúvida alguma, diminuir o tamanho do Estado no Brasil. Enquanto não acontecer isso, é muito complicado. Não, basta ver aqui no Rio Grande do Sul, né? O que corresponde o gasto com o funcionalismo público. É praticamente a metade da arrecadação do governo do Estado, né? Que está comprometida ali. Não é fácil, né? A gente vamos falando do Sicredi Origens RS. Para quem investe, minha gente, olha só. A Sicredi Origens do Rio Grande do Sul, RS, tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mensagem Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira.
É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Ok, tudo bem, vamos lá. Estamos aí com 16 minutos. Jurandir, mais alguma informação? Sim, eu tenho que dizer a respeito do teu canarinho. Donald Trump. Donald Aliás, Trump. deu um tiroteio lá em volta da Casa Branca esses dias, lá em Washington. Isso ali é meio normal ali. Fecha as ruas. Fecha. Não, mas o detalhe é o seguinte... Mataram uns, rapaz. Não, hoje ele recebeu o senhor Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Flávio. Que prestígio, hein? É. Porque é uma agenda feita em cima da perna, assim, né? Sim, ele saiu daqui sem ter audiência sem marcada. Sem segurança de ser... Sem ter audiência marcada. Chegou lá e foi imediatamente recebido, né? Isso mostra que a família Bolsonaro ainda está com prestígio junto ao Donald Trump. Mostra, né? que o governo Donald Trump parece ter uma sintonia com a família Bolsonaro e com a direita brasileira, né? Sim. Então é isso aí. Apesar de todo o salamaleque que ele fez com o Lula, né? Sim, exatamente. Não, recebeu o Lula e tal lá, mas segundo, que tu pode sublinhar melhor, mas segundo, ele não teve muitas áreas especiais da Casa Branca. O Lula não foi convidado a transitar por elas. Foi meio pela porta dos fundos, como quer dizer. Foi meio pela porta dos fundos. Mas ele teve alguma... Não é restrição, absolutamente isso, não. Mas não teve aquela diplomacia de outros, né, líderes, né, de vários países que são recepcionados na Casa Branca. Parece que o Lula foi lá, fez uma agenda mínima, né, e não houve revelações das falas, do que foi comentado, organizado, discutido, etc. e tal. Foi muito tímida, vamos dizer assim, a exposição da presença do presidente Lula na Casa Branca. Foi o básico necessário que ele É o básico necessário. Estava combinada essa agenda e tal, o presidente Donald Trump recebeu o presidente Lula e tal, mas não fez muito salamaleque e tal. Até porque ele recebeu, porque ele tem um interesse muito específico do Brasil, que são as terras raras. Terras raras. As terras raras. E é uma riqueza que o Brasil tem, que é um minério, que na realidade são 17 minérios, que resultam no produto para fabricação de chips, para celular, para computador, para carro elétrico e tantas outras coisas assim, né? E o Brasil é o segundo maior o depósito de terras raras no mundo. Primeiro é a China, que aproveita muito bem, e isso aí, inclusive, é um alerta para o Brasil, que ao invés de vender, o Brasil tem que procurar transformar. Nós temos a mania, nós temos o costume de vender a commodity. O produto natural ali vende, vai para lá, eles transformam e depois nós compramos o produto final. Temos que desenvolver a capacidade de tornar esse minério em um produto final que dá muito maior rendimento. Agora, para isso, precisa investimento, precisa investir em educação, em ciência, em tecnologia. Mas se nós formos analisar o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, é desse tamanhozinho, é o menor que tem, né? Educação neste país, então, é uma coisa impressionante. Nós, ao invés de evoluirmos, nós estamos cada vez evoluindo mais em termos de educação. Quer dizer, pegar o exemplo da Coreia. A Coreia era um país paupérrimo até os anos 80. Decidiram investir maciçamente em educação e vislumbrar qual o setor que eles poderiam ser competitivos no mercado internacional. Vislumbraram inicialmente o setor metal mecânico e passaram a investir ali. Depois desenvolveram outro setor de informática, né, produção de televisores, de carros, né, de computadores. E hoje a Coreia é um dos grandes produtores de tudo isso e uma presença marcante no cenário internacional. Por quê? Porque vislumbrou um caminho e investiu maciçamente naquilo ali. E nós ainda não aprendemos a lição, né? Na verdade, a educação lá, né, Jurandir, é educação e não doutrinação. Que no Brasil tem estudos aí que mostram que nós estamos hoje decaindo do ponto de vista da educação, os nossos jovens, sobretudo, porque se privilegiou mais a doutrinação e não a educação verdadeira, aquela que realmente, como disse o Jurandir, prepara o indivíduo para a sua carreira profissional, para que ele possa ser útil para a sociedade e para ele também, em primeiro lugar. Sim, né? Claro. Tudo bem. Aqui, minha gente, vamos falar de
por exemplo, saúde, né? E falando de saúde, nós vamos falar de ovos orgânicos, né? Aí eu falo do Sítio Gigante, que produz ovos, né, maravilhosos. Aliás, o consumidor está dando uma atenção especial a ovos orgânicos pela qualidade, né? Sabor e saúde, né? Absolutamente, né? Então, o consumidor está hoje conectado com a qualidade, saúde, né, no alimento, e aí a presença de ovos orgânicos está sendo aí extremamente prestigiada, né? Então, ovos orgânicos ganhando mercado cada vez maior, especialmente lá o Sítio Gigante, que tem uma produção maravilhosa, tudo isso sob o comando do empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Os ovos orgânicos estabelecem isso aqui, ó, BG. É um sistema que prioriza o bem-estar animal, são galinhas criadas soltas, com acesso à pastagem, ok? Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então, os cumprimentos aí a quem está valorizando, né, esse tipo de produto, que realmente é muito saudável, absolutamente, e é uma novidade, não uma novidade, mas está ganhando espaço no mercado, né, o consumo de ovos orgânicos por todo que ele oferece em termos de ser um produto tão saudável. Então, parabéns. Olha aqui, ó, você encontra esses ovos orgânicos, né, do Sítio Gigante, ali na Secretaria da Agricultura, no Menino Deus, na Avenida Getúlio Vargas, exatamente assim, ó, aos produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus, da Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e aos sábados pela manhã. Quartas à tarde e sábado pela manhã tem um stand do Sítio Gigante lá. E você também encontra em floriculturas, várias lojas agropecuárias, e também pode fazer o contato pelo 99836-5337, 99836-5337. Adiante vamos, dizendo que Vinhos do Mundo Importadora prepara aí o seu aniversário com grandes promoções, né? As 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, comandado pelo empresário Leocir Vanazzi, está aí com oferta especialmente Casa Silva, né? Que é um dos maiores importadores de Casa Silva do Brasil, Vinhos do Mundo Importadora, né? Aliás, o Casa Silva, dos chilenos, é o mais vendido no território brasileiro. O Casa Silva é o vinho chileno mais degustado no Brasil. E Vinhos do Mundo tem todo o prestígio, né, e toda a conexão com a Casa Silva chilena, né? Então, você quer comprar um Casa Silva, degustar um Casa Silva, te manda para uma das lojas da Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Tem uma sede em Salvador, uma sede em São Paulo e 3 lojas lindas, maravilhosas, né, com essa imagem aí, né, em Porto Alegre. Parcelamentos, tudo de bom, muitas promoções e produtos variados, né, de várias vinícolas, né, aqui do Mercosul e do mundo inteiro, tá bom? Então, te liga com Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Daqui nós vamos passar pela Parrilla del Sur, minha gente. É um negócio fantástico. É o Uruguai aqui, né? Não precisa de a Punta del Este, a Montevidéu. Nós temos aqui a melhor parrilla. É espetacular. Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia. Aqui, ó, lá você, além das carnes maravilhosas, tem uma caipira impecável, vinhos, né? Vinhos nacionais importados, cervejas nacionais importadas, chopps, drinks, assados com sabores inigualáveis. Avenida Nilópolis 111, Petrópolis, 3012-7878. Faça a sua reserva, 3012-7878. Outra coisa, estacionamento com manobrista cortesia, tá bom? Quem comanda a Parrilla del Sur com uma capacidade exemplar do casal Darcy e Maristela Desbecel. Darcy e Maristela Desbecel comandam a Parrilla del Sur com uma condição inigualável, né? É um casal extremamente simpático, né? É hospitaleiro, né? Diplomático, recebendo toda a clientela lá, com uma equipe também, né? De assadores, maîtres, garçons, tudo de bom, você encontra umas sobremesas espetaculares também, com sabor uruguaio também, né? Então, tudo isso Parrilla del Sur. Tem muitas promoções por lá também, tá? Promoções diárias, tá? Tem, por exemplo, segundas, tem tapa de quadril, a terça tem o entrecô, quarta e sexta tem o assado de tira, quinta e sábado é entrecô especial e domingo de manhã, tapa de quadril e noite entrecô. O Uruguai é exatamente aqui, né? Punta del Este está aqui, Montevidéu está aqui, o Uruguai está aqui. Avenida Nilópolis 111, Petrópolis, telefone 3012-7878. Segundas, 18h30 às 23h45, terças e sábados, 11h30 às 23h45, domingos, 11h30 às 22h45. Mais uma vez, eu quero evidenciar aqui a direção da Parrilla del Sur pela competência do casal Darcy e Maristela Desbecel. São simpáticos, queridos e grandes, né, gestores.
Muito bem. Vamos adiante. Fala, Jurandir A Soares, gente- temos aí 6 minutos. A gente sempre pede decisões coletivas, né, do Supremo. Hoje saiu uma, pelo menos na primeira turma, mas referendando aquela questão que o próprio ministro Dino já havia tomado decisão, mantém proibição de aposentadoria compulsória para os juízes e prevê perda de cargo. Quer dizer, aquela excrescência que havia quando o juiz é condenado porque vendeu uma sentença, favoreceu Aí vai alguém. para casa com todo o salário. Aí ele é Com todos os aposentado. honorários deles, Vai todos. para casa, não precisa mais trabalhar, você... Honorários não, salários. Honorários é por fora. Você continua ganhando seu salário tranquilamente, pode ir para casa. Essa era a punição que dava. Era, né? Agora, graças a Pelo Deus, menos- acordaram. Pelo menos acordou. Agora o ministro Dino, pelo menos, fez essa decisão que foi referendada pela primeira turma. Não tem cabimento, né, uma coisa dessas. Quer dizer, isso ali, em vez de uma punição, era uma premiação. Uma premiação que dava para o juiz. O juiz corrupto, que vendeu sentença, aí vai para casa com os seus proventos, né, intactos. Isso pelo aí menos essa é visão. uma coisa, premiar aquele que não honra a sua atividade profissional, a sua responsabilidade, né? Não, ainda mais um juiz, né? É que juiz requer mais responsabilidade ainda do que qualquer um cidadão comum por aí, né? Parabéns ao Supremo aí que de repente começa a fazer, tomara que seja, né? Neles lá na instituição, um banho de moralidade. Porque isso é uma coisa completamente imoral. Então tomara que o Supremo tome um pouquinho de vergonha, né? Nós estamos aí nos aproximando de eleições e as coisas acabarão indo para também o debate político. Veja bem, assim, o Humberto Eco tem uma frase que eu sempre cito quando posso, quando é a oportunidade, que diz o seguinte: o tempo das verdades absolutas acabou. E realmente nós estamos chegando num processo eleitoral que já está sendo preparado para que as inverdades, as invenções, né, as charlatanices, né, o mau caratismo venha imperar no processo eleitoral. Claro que certamente, ao invés de ter um debate político elevado, com planos, com ideias, tem uma ala da política, nós sabemos qual é, que justamente busca atacar o caráter das pessoas. Justamente quem tem como seu grande representante o pior, digamos assim, a pior pessoa do ponto de vista ético e moral liderando hoje esta nação. Então, vamos nos preparar porque vem muita coisa por aí e vamos, sobretudo, ter o discernimento de separar as coisas boas das coisas ruins, porque vai ter muito mais coisa ruim do que coisa boa nessa disputa eleitoral. E a propósito do encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump, ele pediu ao Trump para classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, algo que o Lula não queria. O Lula não quis entrar nessa seara aí, não se sabe exatamente por quê, né? Porque são dois grupos aí que apavoram o país. É verdade. Impõem Agora eu terror. ouvi esse caso aí dessa... como é que é essa... De Leone. Hã? Da Leone, isso aí é? De Leone? Sim, influencer. Influencer. Dizem que tem conexões com essas organizações, né? Enfim, está presa, né? Sim, presa. sim. Mas passa muito dinheiro. Ela vira o mundo como quem vai até a esquina, né? Pô. E segundo consta, ela era tesoureira, né, do Comando Vermelho, né? Então, Não é fácil. É. Minha gente, aqui TAP Transportes Aéreos Portugueses, eu digo isso aqui, não vai para Guarulhos, tá? Embarca aqui em Porto Alegre, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, tá? E desce em Lisboa, Portugal, Europa, toda a Europa, ou qualquer destino do planeta. São 11 horas de voo, 11 horas de Porto Alegre a Lisboa, olha só, 100 escalas, 11 horas. É aeronaves de altíssima geração. E você vai, então, participar dos encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas, saindo aqui do Salgado Filho. Voo direto, aeronaves de altíssima geração. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só TAP Linhas Aéreas possui. Então, vai aumentar a frequência. Hoje nós temos 3 frequências de Porto Alegre a Lisboa, semanais, e agora, final de junho, já é a proposta da TAP passar para 4 frequências, porque o pessoal adotou, né, esse voo direto para a Europa em 11 horas, sem escalas, com todo o conforto, alimentação maravilhosa. O que querem mais? Ir a São Paulo tomar um castigo no Guarulhos? Está louco. aquela diferença de tu chegar direto a Porto Alegre sem passar por São Paulo, Meu Deus do faz céu, uma diferença. É verdade. Tu vem do exterior com mala grande, carregada e tal, aí tu tem que tirar a bagagem, passar na alfândega, depois de se deslocar dentro do aeroporto, ir para outro ponto lá para fazer o despacho das bagagens novamente.
Enfim, outro check-in, etc. Não, é um transtorno. E caminha é uma barbaridade, né? O cara tem que ter um preparo físico também. né? Não. E muitas pessoas que já têm dificuldade de locomoção têm que utilizar cadeira de rodas. Não, você e sem compreendeu? contar o seguinte, que no caso lá de Guarulhos, conforme, tu tem que trocar de terminal. Exatamente. Porque avião da Azul, por exemplo, não conecta no 3, é Campinas. Não, vai em São Paulo. Sim. Mas fica no terminal 1 no terminal 2. O voo internacional sai do 3. Então Olha, tu tem que viagem trocar. tem que fazer. Tu tem que trocar de terminal ali dentro ainda. Que é uma loucura. Uma loucura. 1 minuto e meio, Silvio, estamos Já fez fechando o imposto de programa. renda? Hein? Já fizeram o imposto de renda? Já, pô. Já livrou essa barra. Já livrei. Pá, não dá para brincar com o leão, né? Você está louco. Silva, só uma lembrança e uma advertência, de certa Minutinho. maneira, Temos um minuto. que é o seguinte, olha aqui, ó, as pessoas que estão vendo aí na questão do 6 por 1, né, redução de trabalho e tal, existe um ditado que diz o seguinte: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Tá certo. Isso está estabelecido no país, né? E ano eleitoral acontece de tudo, né? Por isso que nós já As estamos... bondades estão expostas. Eu não sei, sinceramente, porque, veja, um sujeito que tem um bar, um restaurante, uma loja, ele vai trabalhar, o dono da loja, a esposa, os filhos vão trabalhar. E empregados, ele vai fazer uma escala de trabalho também, porque o negócio tem que andar, tem que pagar aluguel, tributo, os funcionários, o fornecedor. Então, não dá para ficar fechado, né, minha gente? Eu não sei como é que... Tem muitas entidades representativas que não estão se manifestando. Então, assim, tipo, o que eu vou fazer? Estão assinando... Tem gente boa aí que já assinou embaixo também. É uma coisa gradativa, né? Mas isso vai doer em muita gente. E muita gente vai perder o emprego também. Tá? Muito bem. Vamos embora então, Jorge? Vamos lá. Foi uma satisfação imensa estar aqui novamente. Muito bem, muito obrigado, Silvio Lopes também. O programa se despede e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Chegando aí o Alexandre Garcia, hein? 21 horas. E amanhã de manhã, Boris Casoy ao vivo aqui também, 8 horas, na RS Play 524 da Clarinet, uma emissora padrão que manda as imagens mundo afora. Uma equipe técnica de primeira grandeza, só coisa boa. Clarinet 524, mais plataformas, como eu digo, mandando a nossa maravilhosa grade de programação mundo afora. Até amanhã.